Se você precisar extrair textos no Excel, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos do site exceleasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar diferentes opções para você extrair textos no Excel. Deste modo, você poderá escolher a opção que melhor lhe atender e aplicar aí nas suas planilhas. Vamos nessa? Opção 1. Extrair textos de um determinado comprimento. Neste primeiro exemplo, suponha que você tenha um conjunto de dados que poderá ser números, textos, datas ou qualquer outro tipo de informação. No meu caso, eu tenho aqui um código alfanumérico. Então, digamos que eu precise extrair os 4 primeiros caracteres deste texto. Para fazer isso, eu posso usar a função igual, esquerda, abre parênteses, o argumento texto é a célula que contém o texto que eu desejo extrair, ponto e vírgula, e o argumento num character é a quantidade de caracteres que eu quero extrair. Neste caso, será 4. Para finalizar, eu fecho parênteses, teclo Enter e aplico a fórmula para as demais células. E pronto, observe que o Excel extraiu os 4 primeiros caracteres do meu texto. Agora, digamos que eu precise extrair os 4 últimos caracteres. Nesse caso, eu posso usar a fórmula igual, direita, abre parênteses, o argumento texto é a célula que contém o texto que eu desejo extrair, ponto e vírgula, e o argumento num character é a quantidade de caracteres que eu quero extrair. Para finalizar, eu fecho parênteses, teclo Enter e aplico a fórmula para as demais células. E como você pode observar, o Excel retornou os últimos 4 caracteres do texto. E um terceiro cenário, digamos que você precisa extrair a parte do texto que fica exatamente no meio da sequência. Nesse caso, eu posso utilizar a função igual, este texto, abre parênteses, o texto é a célula A2, ponto e vírgula, o número inicial eu vou inserir 6, pois eu quero começar a extrair a partir do 6º caractere, ponto e vírgula, e o argumento num character é a quantidade de caracteres que eu quero extrair, no caso será 9. Para finalizar, eu fecho parênteses, teclo Enter e aplico a fórmula para as demais células. E aí, como você pode observar, o Excel retornou aqui apenas a parte central do texto. Como dica bônus, se você não quiser esses valores como fórmulas, basta selecioná-los, teclar Ctrl C para copiar, depois clique com o botão direito do mouse e selecione Colar Especial, Valores. E pronto, agora o resultado deixará de ser uma fórmula e serão apenas valores comuns. Opção 2. Extrair textos antes ou depois de um determinado caractere. Agora, digamos que no seu caso você precisa extrair um texto antes ou após um determinado texto ou caractere específico. Para exemplificar, observe que eu tenho aqui uma lista de e-mails e eu preciso extrair o nome, o domínio e o nome do domínio. Para extrair o nome, eu posso usar a seguinte fórmula igual, esquerda, abre parênteses, o texto é o e-mail, aqui na célula A2, ponto e vírgula. Agora eu vou inserir a função localizar, abre parênteses, e no argumento texto procurado eu vou abrir aspas duplas, inserir o símbolo de arroba e fechar aspas duplas, ponto e vírgula. O argumento no texto da função localizar será novamente o e-mail aqui em A2. Fecho parênteses uma vez, insiro -1 e fecho novamente parênteses. Para finalizar, basta teclar Enter e aplicar aqui a fórmula para as demais células. E pronto, o Excel retornou aqui apenas os nomes, ou seja, ele extraiu o texto da esquerda para a direita até localizar o símbolo de arroba. Agora, para eu extrair o domínio do e-mail, eu posso usar a seguinte fórmula igual, direita, abre parênteses, o argumento texto é a célula que contém o e-mail, ponto e vírgula. Agora eu insiro aqui a função num character, abre parênteses, o texto novamente é a célula A2, fecho parênteses uma vez, insiro o sinal de subtração e agora eu insiro aqui a função localizar. Abre parênteses, o texto procurado é o símbolo de arroba, ponto e vírgula, e o argumento no texto é a célula que contém o e-mail. Para finalizar, eu fecho parênteses 2 vezes e teclo Enter. E aproveito aqui e aplico a fórmula para as demais células.
E aí, como você pode observar, o Excel retornou aqui apenas o domínio do e-mail. Por fim, suponha que você precisa extrair apenas o nome do domínio, ou seja, o .com ou .com.br, por exemplo, não devem ser considerados. Nesse caso, você pode utilizar a seguinte fórmula: igual este texto, o argumento texto é a célula A2 que contém o e-mail, ponto e vírgula, insiro a função localizar, o texto procurado é o símbolo de arroba, ponto e vírgula, e o argumento no texto é a célula que contém o e-mail. Fecho parênteses uma vez, insiro mais um, ponto e vírgula, insiro novamente a função localizar. No argumento texto procurado eu insiro um ponto, entre aspas duplas, ponto e vírgula, e o argumento no texto é a célula que contém o e-mail. Fecho parênteses uma vez, insiro o sinal de subtração, insiro novamente a função aqui localizar, o texto procurado é o símbolo de arroba, ponto e vírgula, e o argumento no texto é a célula que contém o e-mail. Fecho parênteses, insiro menos um, e para finalizar, eu fecho parênteses mais uma vez e teclo Enter. E pronto, note que o Excel retornou aqui apenas o nome do domínio. Opção 3. Extrair texto com a ferramenta Texto para Colunas. Uma outra opção bastante interessante para você extrair texto no Excel é utilizando a ferramenta Texto para Colunas. Novamente, utilizando aqui o exemplo da lista de e-mails, eu posso usar a ferramenta Texto para Colunas para extrair o nome e o domínio da seguinte maneira. Primeiro, selecione aqui a lista de e-mails, depois acesse a guia Dados, Texto para Colunas. Mantenho aqui a opção Delimitado selecionada e clico em Avançar. Aqui em Delimitadores, eu preciso especificar o delimitador que vai separar os textos. No meu caso, como eu estou usando endereços de e-mail, meu delimitador será o símbolo de arroba. Então eu vou marcar aqui apenas a opção Outros e especificar aqui o arroba. Se no seu caso for outro delimitador, basta marcar a opção desejada ou especificar aqui no campo Outros. Prosseguindo, eu clico novamente em Avançar e aqui no campo Destino eu vou especificar a célula que eu quero extrair o texto. No meu caso, eu vou selecionar a célula B2. Para finalizar, basta clicar em Concluir. E pronto, como você pode observar, o Excel retornou aqui as duas colunas separadas, extraindo o nome e o domínio dos endereços de e-mail. Opção 4. Extrair textos com a ferramenta Localizar e Substituir. Neste quarto exemplo, eu tenho aqui a mesma lista de e-mails e eu posso usar a ferramenta Localizar e Substituir para extrair partes específicas de um texto. Então, como eu quero extrair os nomes e os domínios dos endereços de e-mail, primeiro eu vou copiar aqui essa coluna e colar aqui nas duas colunas do lado. Agora eu vou selecionar aqui a segunda coluna, vou acessar a guia Página Inicial, Localizar e Selecionar, Substituir. Aqui na caixa de diálogo Localizar e Substituir, na guia Substituir, aqui no campo Localizar, eu vou inserir o símbolo de arroba e um asterisco, que no Excel representa aí um caractere coringa. Agora, aqui no campo Substituir por, eu vou deixar em branco e vou clicar aqui em Substituir tudo. E pronto, note que o Excel retornou aqui apenas o nome dos endereços de e-mail. Agora eu posso fazer o mesmo para extrair os domínios. Então eu seleciono aqui a terceira coluna, acesso a ferramenta Localizar e Substituir, mas agora eu vou inverter, ou seja, eu vou inserir primeiro o asterisco e depois o símbolo de arroba. No campo Substituir por, eu vou deixar em branco e vou clicar aqui em Substituir tudo. E pronto, o Excel retornou aqui apenas os domínios de cada e-mail. Opção 5. Extrair texto de números. E para finalizar, suponha que você precise extrair apenas o texto de um conjunto de dados que contém textos e números. Aqui no nosso canal nós já temos um vídeo mostrando a opção inversa, que é extrair números de um texto. Você poderá conferir o vídeo acessando aí os cards. Então suponha que você tenha um conjunto de dados que contém textos e números conforme mostrado aqui.
Neste caso, eu vou criar aqui uma função personalizada utilizando o VBA. Então eu vou acessar a guia desenvolvedor. Se você não tiver essa guia habilitada no seu Excel, basta conferir o vídeo que eu vou deixar aí nos cards, ok? Aqui na guia desenvolvedor acesse Visual Basic. Agora, na janela do VBA, clique em Inserir módulo. E dentro do módulo que você criou, basta copiar e colar o código que eu vou deixar aí nos comentários fixado no vídeo. Esse código aqui vai criar uma função para sua pasta de trabalho chamada extrair texto. Feito isso, feche a janela do VBA. Agora, aqui na coluna do lado, insira igual extrair texto. Selecione a célula que contém o texto que você deseja extrair, fecha parênteses e tecle Enter. E pronto! Observe que o Excel retornou aqui apenas o texto de um conjunto de dados que contém textos e números. Bom, então essas são algumas opções para você extrair textos no Excel. Se você conhece outras opções que não foram apresentadas nesse vídeo, compartilhe conosco deixando o seu comentário. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais vídeos como esse. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!